Uma voz simples, em prol da verdade. Vamos falar um pouco do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para a sua comunidade? Quem é o Espírito Santo para a sua igreja? Quem é o Espírito Santo para você? Qual a intimidade você tem com o Espírito Santo? O que é que você pode dizer do Espírito Santo? Será mesmo que você é cheio do Espírito Santo? Que você é batizado no Espírito Santo? Que você fala línguas estranhas? Que você está possuído pelo Espírito Santo, cheio de dons? Eu conheci uma cidadã que dizia que ela tinha 4 dons espirituais. Será possível um elemento, um homem, uma senhora, um jovem, ter 4 dons espirituais? Essa cidadã dizia que ela tinha 4 dons espirituais sobre ela, mas o que mais se via era ela brigando com os vizinhos. Mas vamos deixar essa situação de lado e vamos agora analisar o Espírito Santo em si, individualmente. E aí, o que você diz? Você é possuído pelo Espírito Santo? Você tem o dom do Espírito Santo? Você é batizado pelo Espírito Santo? O que você tem a me dizer? O Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo, aquele que Jesus, ao subir, nos concedeu, ele nos guia na verdade. Esse é um dos pontos primordiais do Espírito Santo aqui na Terra para conosco, é nos guiar na verdade. E aí eu te pergunto, você tem o Espírito Santo? Porque espíritos tem muitos. E como você sabe definir qual é o Espírito Santo? O Espírito que o nosso Salvador nos concedeu para nos guiar na verdade. Enfim, você sabe dizer como saber se o Espírito é o Espírito Santo? Existem alguns pontos na Bíblia que nos conduz a saber se o Espírito Santo é Ele mesmo. E vamos levantar aqui um ponto, só um, para a nossa meditação neste momento. Em Isaías 8, verso 20, diz o seguinte: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, aí está uma passagem bastante importante para que você procure saber se o Espírito Santo é o que atua sobre sua igreja, sobre sua comunidade ou sobre si próprio. O Espírito do Senhor, o Espírito que Jesus nos concedeu, ele tem que falar, ele tem que testemunhar, ele tem que nos conduzir. De que forma? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. E aí, meu amigo, minha amiga, meu cidadão, meu jovem, esse espírito que você é batizado, que você é adornado, que você segue a ele fala de acordo com o testemunho e com a lei, é de acordo. Se ele não está de acordo com a lei do Criador e nem com o testemunho de Jesus Cristo, então você tem que ter cuidado, porque esse Espírito não é o Santo. O Santo tem que nos guiar na palavra, no testemunho, e tem que enaltecer
a lei do Criador eterno. Porque se você ou a sua comunidade não tiver o Espírito Santo, logicamente você está sendo guiado por um Espírito. E sendo guiado por um Espírito, naquele grande dia, você ouvirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E aí você, ou seja, os que não estiverem sendo guiados pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo, e estiverem sendo guiados por qualquer um outro espírito, vai ouvir: malditos, vai ouvir: apartai-vos de mim, vai ouvir: para o fogo eterno. E aí muitos dirão: mas nós não pregávamos em teu nome, não expelíamos demônio em teu nome, não orávamos em teu nome. E aí Jesus vai clamar: apartai-vos de mim, que eu acho que é um dos versículos, ou uma das passagens, ou uma das pronúncias de Jesus, talvez a pior que seja para o homem. Você já imaginou? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por que vai acontecer essa situação? Porque você não está sendo batizado ou guiado pelo Espírito Santo. Você estará sendo guiado por um espírito qualquer, mas não o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem por uma das prioridades guiar-nos na verdade, para que sejamos vitoriosos. E aí, aqueles que não serão guiados pelo Espírito Santo acabarão ouvindo o veredito: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, amigos, se o Espírito Santo que você segue, o Espírito Santo que você é batizado, que você fala em línguas, o Espírito Santo que ele concede dons e mais dons, que não está de acordo com a lei e o testemunho, você deve ter cuidado, porque não é o Espírito Santo do nosso Criador. E aí, no caso, o batismo, as línguas estranhas, enfim, tudo que esse Espírito, que não é o Espírito Santo, te conceder, é falso, porque espíritos são muitos. Por isso, o Criador nos conduz até Isaías com o veredito: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Aqui, o Criador está nos chamando a atenção, porque haveria naquele momento muitos profetas, e aqui ele diz: olha, quando vós disserem, consultai os necromantes e os adivinhadores, que cheirarem a murmuraram. Isso quer dizer, existem muitos profetas, existem muitos espíritos enganando pelo mundo afora. Então você tem que buscar o verdadeiro, aquele que a lei e ao testemunho, esse espírito é o santo, e é esse que nós, os adventistas do sétimo dia, essa comunidade tão apedrejada por este mundo religioso, é esse Espírito Santo que nós adornamos, que nós amamos, que nós seguimos.
E ainda tem um detalhe importante: nós, os adventistas do sétimo dia, essa igreja pelo mundo afora, ela tem o Espírito Santo verdadeiro. Por quê? Porque nós acatamos o que ele nos conduz, e ele nos conduz ao testemunho, ele nos conduz às leis do Criador. E nós estamos no momento do fim, e no momento do fim, eu vou te falar uma coisa que poucas vezes eu acho até que nenhuma vez você ouviu. Mas nós, os adventistas do sétimo dia, essa igreja apedrejada pelo mundo religioso, que diz que é cheio de poder, que tem poder para tudo, essa igreja não conhece o que eu vou te falar. Agora, nós, os adventistas do sétimo dia, estamos esperando a porção maravilhosa do Espírito Santo para acabarmos a obra. Nós seremos batizados com o Espírito Santo numa tonalidade 12 vezes mais do que foi os apóstolos no momento de Pentecoste. O Espírito Santo naquela época batizou os apóstolos para que eles começassem uma obra que chegou até hoje, e nós receberemos um poder do Espírito Santo tão maior do que eles, que nós vamos finalizar a obra do Criador neste mundo, porque o Criador nos incumbiu de formarmos um só rebanho, um só batismo, uma só esperança para um só Deus. E para que nós façamos essa proeza, nós precisamos do batismo com o Espírito Santo que nos está prometida. E esse batismo com o Espírito Santo que nos está prometido será da maior magnitude. E vocês que dizem estarem batizados com o Espírito Santo e são guiados por eles, não conhecem essa fase. Então é bom ter cuidado, porque se você não conhece que o Espírito Santo vai adornar a igreja adventista do sétimo dia para que ela acabe a obra, logicamente esse Espírito que te segue, esse Espírito que te adorna, esse Espírito que você acredita não é o verdadeiro, porque senão você saberia desse fato tão importante. Pois para começar a obra, Deus usou 12 e batizou 12 para começar a obra. Então agora no tempo do fim, Deus vai batizar 12 vezes muitos. E precisamos do Espírito Santo numa tonalidade maior. E assim Deus fará um aguaceiro do Espírito Santo. E nós, no poder do Espírito Santo, acabaremos esta obra. Nós começaremos, ou seja, nós faremos o que a Bíblia nos diz, sai dela, povo meu, para não seres cúmplice nos seus flagelos. E no batismo do Espírito Santo, nós faremos essa obra. Nós vamos buscar todos os filhos de Deus, por onde tiver um, não importa a congregação que ele esteja, não importa o país que ele esteja, não importa a localidade, a vila, a nação, não importa o povo, não importa onde tiver um filho do Criador, lá nós vamos buscá-lo para que ele conosco
tornem-se o maior rebanho de santos vivos por este quatro cantos da terra, porque a última igreja ela não morrerá. A última igreja será transformada e verá o nosso Salvador vindo nas nuvens dos céus. Então, amigo, minha amiga, preste atenção, veja se o Espírito que você apoia, que você é guiado por ele, se é o santo. Passe ele pela prova. Se ele não passar pela prova, não é o santo. É um desses que por aí anda vagando, enganando. Busque o Espírito Santo, aquele que condiz com a lei e o testemunho. Se ele não falar desta forma, não é o Espírito Santo. Mensagem dada, que reine o Criador em cada mente, em cada coração, que ele vos ilumine e que assim seja. Amém e amém.